Olá, boa tarde, pessoal. A gente está aqui para a nossa última tarde de Sync, terceira edição, 2022. Espero que vocês tenham gostado dos painéis até agora. A gente, na minha opinião, a gente vai encerrar hoje com chave de ouro. Então, agora a gente vai ter uma conversa com as fintechs, para entender um pouco quais são as sinergias, né? Como que as fintechs vêm ajudando as cooperativas e o que elas podem fazer em conjunto. Depois a gente vai ter um Power Talk com a Credicis, mostrando um pouquinho da jornada deles de inovação, vai ser um papo bem legal. E a gente tem depois uma palestra sobre DAO e cooperativismo de plataforma com o Courtney, que também promete ser das palestras mais interessantes, assim. Sou entusiasta de DeFi, então acho que é um assunto super legal de falar. E aí a gente fecha com uma palestra do Rodrigo sobre um olhar para o futuro. Então, né, pegando esses 2 dias de evento e tudo que a gente viu aqui, o que a gente faz com isso, para onde que a gente caminha. Mas sem perder tempo do painel, né, vamos começar. Eu queria chamar aqui 4 convidados super importantes no meio de fintechs e cooperativas. Chamar para o palco o Danilo Branco, da Finanças Tech. Oi, Danilo. Olá, tudo bem? Tudo certo? O Marcelo Martins, que é da Iniciador. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui junto com vocês. Boa tarde, Marcelo. A gente tem também o Gabriel, livrador. Olá, gente, tudo bem? Oi, tudo certo? E aí a gente também tem o Iago Zelieri, que é da InvestPlay. Olá, pessoal, boa tarde. E aí, gente, a ideia é que a gente bata um papo mesmo, mais descontraído aqui, para a gente ver onde que as fintechs, né, conseguem ajudar as cooperativas, como que esses dois mundos aparentemente opostos, né, se conectam, o tradicional e o novo, e ver quais são as sinergias, né, quais são as oportunidades, e também falar um pouquinho sobre o propósito, né, que fintechs e cooperativas nascem desses ideais, desses propósitos. Então, como é que isso ajuda também esses dois mundos a conversarem. E aí eu queria começar o papo, assim, perguntando um pouco para vocês qual a história de origem de cada um aqui, então, de onde vocês vêm, e como é que vocês entraram nesse mundo de fintech, de inovação, e um pouquinho de como que isso esbarrou ou não, né, no cooperativismo. Danilo, você quer começar? Pode ser, pode ser. Bom, tudo começou, na verdade, trabalho com banco já faz algum tempo, um pouco mais de 10 anos, e eu trabalhava dentro do Open Finance, né, que antes era o Open Bank, então isso foi os primeiros passos da Finanstech foi eu trabalhando nos GTs lá do Open Bank, e a primeira coisa, acho que a fundação da Finanstech, ela veio porque dentro dos GTs, e no caso eu estava pela cadeira da BBC, eu percebi que tinha uma diferença muito grande entre os associados, né, em termos de não só capital disponível para investir em tecnologia, mas também de tempo, de formas de trabalho, e até então, naquele momento, a gente olhava o cenário e a gente entendia que uma boa parte dos associados teriam alguma dificuldade ou para entender o modelo ou para estar dentro dele, ou para fazer aquilo que o Banco Central quis fazer com o Open Bank, que era, no fim, a competitividade, fomento de competitividade. Não tem como você ter fomento de competitividade se você precisa necessariamente gastar alguns milhões para ter acesso à tecnologia. Isso é contraproducente, né, não tem como fazer sentido. E aí, na época, eu vi esse movimento do mercado e percebi uma lacuna, que era uma lacuna justamente para atender não só os pequenos, mas atender o que a gente... Eu gosto de roubar essa frase de um banco, né? Seguir a vida do meu cliente. Então, eu sigo a evolução de vida dele, porque hoje a instituição ela pode ser pequena, média, pode ser uma fintech,
mas no futuro ele pode ser um dos principais bancos do Brasil, não há um limitante para isso. E a gente justamente construiu aí, no caso, uma solução que fizesse isso. E aí, no meio do caminho, a empresa tinha, acho que um pouco mais de 2 meses, aí o Cicobi, a gente conheceu o pessoal do Cicobi, no caso o Márcio e o Jonathan, e eles foram os nossos primeiros grandes clientes, né, a cooperativa é gigantesca, né, o Cicobi para mim é o maior, porque é o que eu mais vejo, principalmente aqui na região de São Paulo, tem perto da minha casa, tem tudo quanto é lugar que eu olho tem um Cicobi. E assim começou a nossa vida com o cooperativismo. Eu até falei isso ontem, né, de que eu não conhecia o modelo do cooperativismo e eu passei a entender melhor o modelo e realmente é um modelo que me agrada e tem mais tem um fit com os meus valores, com a forma com que eu penso, né, como pessoa, nem só como empresa. E aí, por consequência, a vida foi nos levando a ponto de que nós fizemos uma parceria com a Cashway e hoje a gente tem aí dentro do nosso hall de clientes, né, se entrar aí no site da Financetec, convido todo mundo a entrar no site novo, até mandar sugestões, o site novo que o Pedro elaborou para nós, mas lá tem alguns logos de algumas cooperativas de crédito que se tornaram clientes nossas através da Cashway, e hoje é um grande orgulho para nós saber que pequenas cooperativas, pequenas fintechs, grandes cooperativas, Banco S1, Banco S3, todos eles estão usando a mesma tecnologia, adequada ao seu cenário e permitindo com que ele chegue lá de uma forma que ele não sofra. Porque quando, até falo muito disso, Daniel, e eu até ia pedir para os meus colegas para que eles entrassem nisso, que eu acho que é uma visão que eu tive de mercado, de que a tecnologia é tão cara para o banco que só tem uma forma do banco sobreviver ou da instituição financeira sobreviver, custeando o cliente. E aí, no fim, o produto para o cliente fica caro e a gente fica nesse ciclo vicioso o resto da vida, né? Então, eu acho que o fato da gente dar acessibilidade à tecnologia, a novos modelos de tecnologia econômico, gera também um impacto na sociedade para que ela tenha acesso a produtos mais baratos, produtos que possam fazer mais sentido na sua vida. Legal. Você falou uma coisa interessante, né, que é a parte dos valores e do propósito. Acho que depois a gente pode voltar um pouquinho nisso também, mas deixar o Marcelo talvez falar da experiência dele. Boa, valeu, Dani. Acho que eu vou começar falando que eu já tenho uma relação com a Fenasbac desde 2018, né? Com outra fintech que eu acabei fundando, que foi a Swipe, que foi vendida ano passado para a Conta Azul, virou a conta PJ da Conta Azul. Eu participei da primeira edição do Lift, que foi bem legal descobrir isso em 2018, até foi onde me colocou no Pix, né? Então eu estou no Pix, envolvido no Pix desde 2018. E no Open Finance a gente foi parar também no começo, porque eu sou diretor institucional da BFintex, e não tinha ninguém da BFintex para pegar a coordenação do GT de UX do Open Finance. Aí acabaram me colocando, eu acabei entrando lá desde o começo, sempre nessa parte mais de experiência do usuário, de fluxo, e na visão muito de pagamento, né? Então, eu nasci no Pix, o Open Finance eu fui obrigado a entrar desde o começo, então acabei entrando e aprendendo na marra. O que a gente faz aqui no Iniciador, tá? A gente democratiza a evolução dos meios de pagamento. Então, hoje, para você entrar, por exemplo, na iniciação de pagamento, é pelo menos 4, 7 meses, para você estar homologado com produto em produção, se você já tiver a licença. A gente dá um subiniciador. Você entra em apenas 4, 5 dias, você já está em produção rodando. Então, hoje a gente solução mais rápida e mais barata para virar iniciador no mercado. E nossa visão é democratizar. Então, levar isso para a cooperativa, igual até completando o Danilo, que eu tenho essa visão também. Hoje, custo de tecnologia é muito alto. Para o usuário final, a instituição não consegue se monetizar, tem que acabar ganhando em outras formas, né? Ganhando em crédito, ganhando outras formas que acabam monetizando aquele usuário. Então, nossa visão é democratizar a tecnologia, igual o Danilo falou, e também levar isso a baixo custo. Então, conseguir escalar e tirar também, além da barreira tecnológica, a barreira regulatória e a barreira de ter que ter um time especializado dentro de casa. Então, hoje, apesar de você conseguir se conectar com o Open Finance, vai ter que ter um time, um squad especializado, por exemplo, em iniciação de pagamento, um squad especializado em Open Finance para se integrar com as APIs padrões. Então, como a Financetec facilita isso, a gente facilita isso na iniciação de pagamento. Você não precisa ter nada dentro de casa de iniciação. A gente faz o produto de ponta a ponta, você só tem que liberar isso para o usuário e começar a se monetizar e a começar a agregar valor. Acho que é o super resumo. Legal, Marcelo, obrigada.
Iago, conta um pouquinho da tua experiência, como é que você chegou no cooperativismo? Boa, legal. Como é que eu entrei no mercado financeiro? Quando a Investplay foi fundada, alguns anos atrás, a gente nasceu dentro de uma corretora. Na época, a segunda maior corretora do Brasil, que era a Rico. Foi comprada para a XP 6 meses depois. E a gente nasceu num projeto de inovação que eles fizeram, num desafio. O desafio principal era como ajudar no engajamento dos investidores, principalmente ali de renda fixa, se ele estava muito alta na época, e como mostrar para esses investidores de poupança, principalmente, que há outros produtos de renda fixa, tipo tesouro, CDB, LCI, LCA, etc., e como é que a corretora poderia começar a entrar na vida, né, do brasileiro, e tendo em vista que a gente tem mais de 80% dos brasileiros que investem em poupança. E a gente ganhou o desafio, aí a gente foi virar uma empresa, saiu de um projeto, foi virar uma empresa, e fomos para o mercado de corretores, escritórios de investimento. Depois a gente, muito curioso como é que a gente chegou no mercado de cooperativas, igual o Danilo comentou aí também, a gente também não conhecia, por incrível que pareça. E a gente tinha fechado uma das maiores, uma das duas maiores cooperativas de crédito do Brasil, sem nem saber direito o que era cooperativismo. E como é que a gente chegou nas cooperativas, né? Nós temos uma solução além de soluções de Open Finance, né, um PFM, um dashboard de analytics as a service, que a gente está enriquecendo os dados do Open Bank. A gente tem uma plataforma de educação financeira pré-Open Bank, que existe desde alguns anos atrás, antes de nascer o Open Bank no Brasil. E a gente vendia para RHs de grandes empresas, médias e grandes empresas. A gente começou a ser levado, esses RHs começaram a nos levar para as cooperativas internas deles. A gente, cara, que acho, né? Como assim? A gente tá, tipo o Grupo Pão de Açúcar. Tem a GPA e tem a GPA Ativa, que é a cooperativa do Grupo GPA, produção dos colaboradores. A gente fechava projeto, começava a crescer, fechava uma, fechava duas, três. Pô, velho, que legal, cooperativa e tal. A gente foi entendendo e ficamos maravilhados, assim, com como é que a engrenagem funciona, né? Como é que o impacto social, e aí a gente foi entender as cooperativas abertas a mercado, né, Cicobi, Sicredi, Ades, Cressol e outras aí, Unicred, e hoje as principais ali são clientes nossos em algum dos nossos produtos, Cicobi, Sicredi, Ailos, várias solteiras, essas independentes, né, e foi assim que a gente foi conhecendo, e aí foi só aprofundando, e aí só um parênteses em cima do que o Marcelo e o Danilo comentaram, o custo tecnológico, né? O custo tecnológico ele é extremamente alto, e aí quando você olha para as cooperativas, né, isso é ainda mais delicado. Porque quando você pega os sistemas de cooperativas maiores, Cicobi, Sicredi, Ailos, Unicred e tal, é pesado como é pesado para uma instituição financeira. Mas você vai pegar as outras 400 cooperativas solteiras, as singulares, é ainda mais pesado. Você tem lá, não tem uma cooperativa tem 15 funcionários e cuidam da vida de não sei quantas milhares de cooperados dentro de casa, né? Então é muito sensível e tem um impacto muito grande em toda a região que eles alcançam ali. Mas esse é um pouquinho de onde eu vim aí, principalmente com o Investplay, entrando no mercado do cooperativista. Nós estamos no mercado de cooperativas desde 2019. Legal, Iago. Gabriel, acho que o Gabriel aqui é o fiel da balança, então, né, o contrapeso aqui, porque ele está muito mais voltado para a parte de DeFi, né, com a Doin. Mas eu queria entender contigo, Gabriel, você já ouviu falar de cooperativismo? Você conhece alguma coisa de cooperativismo? Ou é um mundo completamente novo para você? E aí, pegando o gancho, o que a Doin faz? Conta um pouquinho para a gente. Então, a gente não trabalha diretamente com alguma cooperativa de crédito, mas o blockchain tem tudo a ver com o cooperativismo, porque ele é uma estrutura onde ele pode ser rodado, né? Uma estrutura de uma cooperativa ela pode rodar em cima de um blockchain. E aí tem todas as vantagens que ele traz, que é basicamente um código e
rastreabilidade do supply chain, ou de tudo que você está fazendo ali, das finanças, do bookkeeping, do cap table da empresa, é um sistema auto-auditável, onde você não precisa ter mecanismos de compliance a priori e a posteriori para verificar que aquilo ali de fato está tudo acontecendo by the book, porque ele matematicamente ele força essas regras através das regras de consenso. E a gente trabalha com blockchain desde 2013, que a gente desenvolveu um robô fazendo arbitragem, fornecendo liquidez na América Latina em criptomoedas. Só que a gente começou, na verdade, foi em 2009, tendo aplicativo para smartphone e tablet, e aí a gente começou como uma startup, fazia esses aplicativos, fizendo esse robô de arbitragem. E aí, em 2016, a gente também começou a prestar serviço para terceiros, então a gente também é um estúdio de software, então a gente tem os nossos próprios produtos e produtos que a gente realiza com terceiros. E aí a gente tem projeto com a CertSign, com o Gnose, a gente fez o mercado de previsão em Bitcoin, que a gente está descentralizando ele agora também. E aí toda essa estrutura, ela já está sendo incorporada dentro das cooperativas de crédito, já tem projetos pilotos acontecendo, usando mais tecnologias de ledgers permissionadas, que são em essência um blockchain privado, onde algumas instituições ali, ou uma instituição só, mas distribuído entre vários lugares distintos, porque isso coíbe uma fraude mesmo, porque daí tem que ter um volume muito grande para você tentar mudar a base de dados que está ali, né? Porque seria basicamente uma base de dados distribuída que ela é incorruptível e auto-auditável. E aí a gente tem vários projetos, né? A gente tem um de auditoria também, de smart contract, a gente também tem o P2Pix que a gente está fazendo, que é uma forma de você... É um on and off ramp entre cripto e fiat, onde você não precisa de um terceiro, onde a gente usa o comprovante do Pix para desbloquear as transações. Então, você está comprando alguma coisa, algum token, você prova que você pagou por aquele token através do comprovante do Pix. E aí isso desintermedia a necessidade de você ter uma corretora ali no meio e impedir esse tipo de ação que você está vendo, por exemplo, com bancos ou empresas, corporações, ou inclusive empresas de cripto também que quebram, e tem tudo a ver com isso, que não tem transparência, a coisa ali é opaca, pouca gente tem controle sobre isso, e aí você vê umas calamidades acontecendo, assim, igual foi com a Enron, por exemplo. Legal. Acho que tem algumas coisas interessantes que talvez não sejam muito conexões óbvias, mas quando a gente olha de perto para cooperativismo, como ele tem um foco muito na pessoa, né, no cooperado, tem uma estrutura ali você tem a central, você tem as singulares, você tem várias camadas, né, de governança, e, no fim das contas, os cooperados que também, cada um tem um voto, né, e essa governança ela é distribuída, de certa forma, eu acho que faz um paralelo super legal com projetos de DeFi e com a própria estrutura do DeFi e do blockchain. E a parte do propósito, né? Então, acho que em essência uma DAO é uma cooperativa e é isso aí. Os cooperados estão votando, cada um tem o seu poder de voto ali. Então, é bem isso que você falou, tem tudo a ver e é uma estrutura que ela já está migrando. Igual a gente tem um produto também que é o Autoco, que é uma forma de você abrir entidades on-chain, então é como se fosse um contabilizei on-chain. Então, você abre, você abre na LTDA e você gerencia ela ali. A gente faz isso no blockchain, então você abre uma empresa, por exemplo, ali que ela é um NFT e ela é governada pelos tokens, pelas estruturas de governança de uma DAO para gerir uma empresa. Mas outras entidades que a gente tem como opção também é uma UNA, que é uma Unincorporated Non-Profit Association, que também é uma cooperativa, também é uma associação suíça, então isso já existe, né? Dentro do blockchain já existe essa estrutura de cooperativa, tanto essa mais meta, assim, que são as DAOs, quanto mais concretas também acontecendo. E aí, conectando um pouquinho com o que o Iago falou também, né? Acho que o blockchain traz essa vantagem de você poder trazer mais eficiência para o processo e uma escalabilidade maior, né? Então, mesmo a cooperativa com 15 funcionários, ela conseguiria, né, atender melhor, atender mais gente, ter um impacto maior na sociedade. Então, acho que é bem interessante. E aí, voltando para
para o tópico que vocês todos falaram, né? Que é do propósito, dos valores. Como que vocês enxergam, e acho que principalmente, né, Danilo, Marcelo e Iago agora, como vocês enxergam o alinhamento das fintechs de vocês, e pessoalmente também, com os propósitos do cooperativismo? Assim, acho que um ponto que a gente fez desde o começo, e aí segue bastante do que o Gabriel falou, eu acho que quando a gente vê até uma estrutura de DAO, né, e levando isso para um modelo muito mais simplista, que eu brinco que quando eu falo sobre o Web3 com o Rodrigo e vejo o Gabriel falando, eu confesso que a minha cabeça ela dá uma mini fritada aqui, é bem denso, né, o conhecimento deles. Mas assim, fazendo um paralelo muito rápido, eu acho que a forma da construção das novas iniciativas, seja elas fintechs, techfin, whatever, acho que até a forma com que as novas startups estão sendo geradas, elas dão mais inclusão para as pessoas que participam da própria startup, né? Que é o sentido do próprio cooperativismo, né? Porque no fim, quando você abre uma startup, eu lembro que até quando eu estava abrindo, uma das piadas que existiam no universo de startup era assim, pô, você trabalha para uma startup, mas você tem stake zero da startup, né? Então só é vestido, só tem stock option quem tem algumas posições muito relevantes, né? E isso em D0, a Finance Tech fez um programa para que todos os colaboradores tivessem stock option no final do dia. Claro, com variações a depender da relevância e da dedicação com que ele tem em relação ao negócio, mas todos têm, porque todos fazem parte, independente do seu papel. E a gente tenta hoje, dentro da comunicação também, gerar com que as coisas, óbvio, né, respeitando, às vezes tem coisas que a gente não pode fazer por causa que a legislação não permite, né, sei lá, o CLT não permite, mas a maioria das decisões que a gente toma internamente, elas são colegiadas, né? E eu acho que isso é uma coisa que, aí quando o Gabriel fala da DAO, eu acho que isso é uma coisa que no futuro deve vir para simplificar, para você montar sistemas de votação inteligente em que a gente consiga decidir o futuro da empresa de uma forma auditada através por exemplo, uma DAO que possa dar voz para todos que fazem parte daquela organização, porque não faz sentido só 2 ou 3 às vezes, determinar um passo que pode mudar a vida de todo mundo. Só um adendo ali, o Marcelo, antes de você puxar, em cima do que o Danilo falou, na cooperativa bate muito isso, né? Todo mundo é dono ali, todo mundo participa, mas tem um outro ponto também, fazendo uma provocação. Na prática, a gente vê isso acontecendo menos do que a gente gostaria. O que eu quero dizer com isso? Na prática, os cooperados, eles sabem menos que eles são cooperados do que a gente gostaria. Normalmente, eles abrem conta na cooperativa por conta do crédito mais barato, né? Que normalmente o crédito é bem mais barato, assim, comparado a instituições financeiras comuns, mas eles não sabem necessariamente que eles são cooperados. Então, nos programas de educação financeira, nas interações que a gente tem com os nossos produtos, com essas cooperativas, um dos objetivos é, inclusive, mostrar para o cooperado que ele é cooperado, que ele pode votar, que ele é dono, que tem sobra líquida, não tem lucro líquido da cooperativa, volta para ele. Quanto mais o nível de principalidade dele, ou de vinculação, na verdade, vinculação dele com a cooperativa, maior vai ser o retorno da participação no lucro que ele vai ter no final do ano. Então, você pode abrir uma conta numa cooperativa, você vai colocar seus investimentos lá, tomar crédito, movimentar a sua vida financeira muito mais lá do que uma instituição financeira convencional. Você pode chegar no final do ano e receber um 13º salário, por exemplo. Porque pegaram-se as sobras líquidas e dividiram para os cooperados. Eles não sabem isso. Na prática, a grande maioria não sabe isso. A gente fez alguns trabalhos com algumas... A gente foi agora recentemente, a Scob Credicitos é uma
parceiraça nossa, a segunda maior cooperativa do Brasil, em números de cooperados. E a gente foi lá no interior de São Paulo visitá-los, estrutura super legal. Fomos em alguns PAs, são os pontos de atendimento deles, né, que não se chama de agência, e a gente foi literalmente panfletar. Fomos para a porta do PA, vamos falar com o cooperado, vamos descer do salto, vamos lá no chão, na rua, conversar com quem está usando caixa eletrônico, qual que é a sua dificuldade dessas pessoas, por que elas estão acessando, por que elas não estão acessando. E a gente viu que a grande parte, tirando aqueles que sempre vão ali no PA, mas aquelas pessoas que entram e saem rapidinho no caixa eletrônico, grande parte não sabe nem que elas são cooperadas. Então, o Danilo, é como se sei lá, 60%, 70% do seu time aí nem sabia que tinha direito a Stock Option, saca? É um problema bom de resolver, né? Que já tem direito, já faz parte ali. Mas eu acho que o cooperativismo vem crescendo muito, anualmente, ali, ano a ano, né? Vem crescendo números bem legais, mas ainda é a pontinha do iceberg de potência, pelo que a gente acredita aqui. Tem muita coisa ainda para ser explorada. A gente vê algumas dificuldades muito grandes das cooperativas com tecnologia, com produtos às vezes simples, assim, sei lá, um produto mais comum, assim, de uma instituição financeira de investimento, não tem numa cooperativa. Tem um RDC, mas não tem outros tipos de investimento, por exemplo. E aí, querendo ou não, você vai perdendo esse nível de vinculação do cooperado com a cooperativa, porque ele começa a consumir de outras instituições aqui, que ele tem uma facilidade de um cartão mais simples de usar, até aproximação, para dar um exemplo mais chamativa, assim. Então, só um ponto, cortei, Marcelo, mas só puxando esse gancho ali do Danilo, que na prática, assim, a gente tem ainda muita coisa para fazer. Acho que ainda tem muito chão para andar, é um foguete, mercado de cooperativa, só que ainda tem muito cooperado adormecido para a gente fazer esse negócio subir de uma forma mais pesada ainda, né? Depois eu falo de Invest Play ali, mas para não atrapalhar o Marcelo, desculpa. Eu acho que eu vou puxar tanto a ideia do Danilo e do Iago. Acho que tem essa visão de democratização, né? O mercado de fintech tem essa visão de democratizar, né? Surgiu para trazer soluções mais baratas, levar isso para o usuário final com uma experiência melhor. Normalmente as startups têm essa visão de ser horizontal, então a gente é bem parecido, acho que eu e o Danilo, né? Acredito que o Iago também, acredito o Gabriel também, que a gente pensa horizontal, né? Então quem está no time core, que eu chamo que time core, ser sócio de alguma maneira, né? Ter um vesting, acho que vai isso muito, como o Danilo falou, muito na visão de cooperado, todo mundo crescer junto, né? Se a cooperativa está crescendo, o cooperado também tem que crescer. Se a empresa está crescendo, o funcionário, o sócio tem que crescer junto também. Então, acho que tem essa visão da democratização no mercado de fintech, já nasceu assim. A gente também na visão de gestão. E a nossa missão também é democratizar, né? Então, democratizar essa evolução dos meios de pagamento, como o Iago estava falando. Às vezes, algumas cooperativas não conseguem avançar como o resto do mercado avança, né? Que tem grandes investimentos, os grandes bancos. Então, acho que todas as soluções aqui vêm para trazer um baixo custo, né? Um custo mais adequado e uma solução de ponta, né? Que as cooperativas consigam bater de frente com os grandes bancos e não tenham alguma solução inferior, né? Que o usuário não vai sair da cooperativa porque não está sendo atendido. Eu acho que essas são as soluções das empresas que estão aqui e das fintechs, né? E eu vejo essa grande parceria entre fintechs e cooperativas. E cada vez mais, acho que a palavra que vai reinar é democratização e parceria. O que você não consegue fazer dentro de casa, faça uma parceria. Vai ser mais fácil de levar para o mercado, vai ser mais rápido, vai ser mais barato e seu cooperado vai ficar mais feliz. Acho que essa tem que ser a nossa visão para o mercado. E vem melhorando, né, Marcelo? Só um adendo ali, eu acho que 2019, ali, pré-pandemia, falando dos poucos benefícios ali da pandemia num todo, mas essa necessidade da digitalização de curtíssimo prazo pra gente foi nítido, assim. Como é que uma fintech tentando acessar o mercado de cooperativa ainda muito conservador e tal, um pouco fechado, e com a necessidade de digitalização muito rápida e da noite para o dia, literalmente da noite para o dia, essas portas se abriram e hoje a gente vê aí
eu acho que esse termo você usou muito justo ali, Marcelo, da parceria, dia após dia, novos programas de fomento à inovação com fintechs e startups no mercado com as cooperativas, e as trocas são muito legais, né? E essa mensuração, e aí, desde lá de um conselho, que antes você tinha um bracinho de inovação lá dentro de uma cooperativa, quando tinha duas, três, quatro pessoas ali, agora você tem um time, agora isso é pauta lá dentro de uma diretoria, de um conselho. Então, esses últimos 3 anos, assim, é visível, pelo menos pra gente aqui, essa percepção de parceria startup e cooperativa. Legal. Vocês puxaram alguns assuntos aí que eu queria explorar um pouco mais. Primeiro, assim, vocês falaram, o Iago puxou a questão de que cooperado às vezes nem sabe que é cooperado, não participa, não está tão ativo quanto poderia ser e, né, não está utilizando ali os benefícios. No ecossistema de fintechs e no ecossistema de DeFi, a gente vê o oposto disso, né? Então, geralmente, assim, a fintech, ela está lá resolvendo um problema muito específico, um público muito específico, e aquele público está super engajado ali e se cria uma ideia de comunidade. No blockchain, DeFi também a gente vê a mesma coisa. Então, as pessoas estão sempre super engajadas, tem ali um propósito muito claro, um produto muito claro, que está todo mundo trabalhando junto. Vocês veem alguma dica ou algum caminho que talvez as cooperativas possam seguir para alavancar ou para criar essa ideia de comunidade e, sabe, espalhar o conhecimento do cooperativismo entre os cooperados? Então, eu acho que esse é um processo lento, mas que é natural. Assim como os bancos legados estão aí demorando para se atualizar, porque as fintechs chegam competindo, com as cooperativas, pelo jeito, vai ser mais difícil ainda. Mas acho que o paralelo legal que você estava fazendo, um exemplo é o Nubank, que ele basicamente fez um airdrop, que é uma coisa que se faz nas redes públicas, né, de blockchain, que você bota uma parte do token para o usuário, o token seria o equivalente da ação da empresa, você vai lá e bota para o usuário, simplesmente porque ele usa a plataforma. E o Nubank deu R$10, se não me engano, para todos os usuários que aceitaram lá os termos e condições e receberam uma parte em ação da empresa. Então, esse eu acho que é um exemplo muito legal que dá para replicar esses mecanismos novos em estruturas mais tradicionais também. Eles fizeram isso no IPO, eu acho. Super legal. Um adendo, um ponto que a gente colocou também, Daniele, que a gente vem trabalhando aí já há alguns anos, a forma de engajar ali o cooperado também, né? Ao mesmo tempo que com a pandemia se digitalizou muito rápido, ao mesmo tempo a gente acessou o cooperado, o usuário, né, de uma forma só, que foi digital. Né? Não existiu o físico ali por um grande período de tempo, depois voltou-se ao físico. Mas como é que a gente está interagindo? Como é que a cooperativa está interagindo com o cooperado, né? O que ela vem entregando para o cooperado? A gente tem alguns cases aqui que alguns formatos de interação com o cooperado é o mesmo há 20 anos, há 15 anos, há 12 anos. Então, como é que a gente traz... E aí, quando a gente fala inovação, não precisa necessariamente tecnologia por si só, né? Mas a forma de lidar com o cooperado, assim, a cooperativa faz isso muito bem. Ela é muito acolhedora, ela é muito humana, o propósito dela arde muito, assim, positivamente, né? Mas o que mais que a gente traz para o nosso cooperado? A gente, desde 2019, quando a gente começou a entrar nas cooperativas, a gente veio muito forte com a gamificação, como uma das formas de ajudar nesse desafio do engajamento, porque engajar é difícil para todo mundo, em qualquer mercado, igual o Gabriel comentou ali, do Nubank, né? Teve um incentivo financeiro ali atrás, porque já teve você até pesquisantes ali, a dificuldade que é de engajar, né, como um todo. Então, acho que a gamificação é um atributo legal para ser explorado pelas cooperativas. Não precisa de algo high-tech demais, desde, sei lá, fazer o seu cooperado ir mais no PA, fazer o seu cooperado trazer produtos de fora para dentro de casa, usar mais, transacionar mais no dia a dia, e retribuir para ele de alguma forma,
foi um pouquinho do que o Gabriel falou do Nubank, né? Ele retribuiu nos R$10 ali, nos X reais. Mas como é que você retribui numa condição de um produto melhor? Como é que você retribui talvez num abatimento de uma taxa, ou uma redução de uma taxa, alguma coisa do tipo, né? Então, a gamificação foi um atributo legal que a gente conseguiu amarrar bem para ajudar nesse desafio de engajamento, que ainda continua sendo um desafio muito grande. Legal. Acho que você puxou um assunto também legal, que é essa parte dos produtos, né? Então, você também tinha falado um pouco antes, e o Marcelo também complementou, de que as cooperativas, assim, a gente tem agora o Open Finance, então, a partir de agora e para o futuro, as pessoas vão começar a escolher por onde elas querem interagir com os serviços financeiros dela, e não necessariamente ela tem que mais entrar na plataforma do banco X ou da cooperativa Y. E aí isso gera todo um processo e uma disputa pela atenção e pelo uso, né, dos aplicativos daqueles canais. O que vocês veem de produtos ou de oportunidades que as cooperativas ainda não estão explorando em relação a outros players, a outras instituições financeiras? Eu vou até pegar esse ponto aí que a gente comentou sobre, às vezes, a pessoa não saber, né, exatamente que é o que o Iago falou. Eu acho que nesse ponto cooperativismo, ele, acho que até foi o Rodrigo que falou ontem, né, sobre que antes ele falava sobre cooperativa e ele falava assim, putz, mas não tem um app tão legal, mas não tem... Só que agora é exatamente o contrário, né? Pegando aqui, por exemplo, a experiência que nós temos com o Cicobi. Poxa, é um app super legal, é um app que tem todas as funcionalidades, é uma agência que eu vejo em tudo quanto é lugar, e aí foi até um ponto do Hélio, né, que o Hélio da Arlos comentou isso, de que a gente tem que ter vários pontos de atendimento, né, porque a pessoa às vezes não quer entrar no ponto de atendimento, mas ele gosta de ver o símbolo ali, né, e eu acho que no fim, a grande questão é tirar essa barreira, que para mim é muito mais uma barreira do desconhecido, que eu mesmo tinha, e aí eu não vejo uma bala de prata para isso, eu não vejo uma forma ou duas formas de se fazer, mas para mim o movimento das cooperativas serem mais inovadoras e as cooperativas serem mais ágeis do que os outros players de mercado, vai dar para eles essa acessibilidade que até então eles não tinham, que vai passar a acessar novos mercados e vai trazer novos produtos. Então eu acho que, assim, a bem da verdade, precisa um pouco de... Tinha até uma forma que a gente fala isso lá, que é a catequese, né? Você precisa meio que ficar falando isso todo santo dia para que entre na cabeça das pessoas, para que elas comecem a entender, e talvez essa agilidade é onde eles têm um pé de vantagem em relação a outros mercados, porque eles já têm a maior dificuldade, acho que para todo mundo aqui que já viu alguma fintech, e quando eu olho para as fintechs, qual que é a dificuldade? Aquisição de cliente na ponta. A cooperativa tem clientes, quase que na abertura ele já tem clientes, né? Porque ele está atendendo um público muito específico que precisa dele. E eu acho que quando ele passa a ser mais inovador, agregando serviços, e não ficando só naquela caixinha, por exemplo, do crédito, porque a gente fala cooperativa de crédito, pode ser agora uma cooperativa de investimento, né? Por que não a gente tornar o agricultor, por exemplo, superavitário, fazer com que ele tenha investimentos a longo prazo para garantir, sei lá, uma previdência, alguma coisa do tipo, e não fique só na questão do, vou te dar tanto para você aumentar a sua produção e tudo mais, que eu acho que esse é o básico, né? Então, assim, quanto mais as cooperativas se valerem de empresas como as nossas aqui, nos seus nichos, para agregar esse serviço aos seus clientes, eu acredito que ela tem aí uma pista de vantagem em relação aos outros bancos, que é essa proximidade, quase que... eu sempre falo isso, né, que acho que a grande diferença é você se sentir abraçado, e isso as cooperativas têm, que os outros bancos não têm, que é poder abraçar o cliente. Eu acho que todo cliente cooperativa se sente abraçado pela sua cooperativa, e isso é algo único, que os outros muito dificilmente vão chegar lá. Eu já escutei algumas cooperativas trazendo para a gente que eles não estavam dando conta da entrada de novos cooperados mensais, inclusive. Olha que problema bom de resolver, né? De que realmente iam fechar alguns canais porque não estavam dando conta.
E pela digitalização, pandemia e tal, etc., aumentou muito, né? E eles não estavam tão preparados assim. E seguraram. Algumas seguraram mesmo. Cara, não conseguimos atender o cooperado da forma como a gente gostaria de atender. E seguraram mesmo, depois abriram e a torneirinha não para de abrir. Não para de descer, de jorrar da torneirinha ali. Eles têm o mais difícil, né? Que é ter cliente. Eles têm o mais difícil. Que é isso que o Danilo comentou. E aí, quando um ponto eu acho que está acontecendo no mercado de Open Finance agora, a gente olhou muito para o regulado, né? E, obviamente, né, precisa, como primeiro passo ali para levantar o Open Finance do chão, no ano passado e esse ano. E agora a gente começa a olhar, né, de uns poucos meses para cá, a gente começa a olhar um pouco mais para o estratégico do Open Finance. Né? Compartilhei o dado, cruzei, chegou no meu colo aqui dentro da cooperativa, o que eu faço com isso? Né? Como é que eu gero negócio em cima disso? Como é que eu entrego experiência para o usuário, para o cooperado? Né? E um ponto que eu vejo que falta, as cooperativas ainda estão engatinhando um pouquinho, comparado ao mercado, respondendo a pergunta da Daniele, é como é que olha para a parte estratégica do Open Finance. Você tem aí que a Finanstek fez um trabalho super legal com o Cicobi. Você tem um Cicobi encabeçando ali na parte de estratégico de Open Finance, né? Você tem a Ailus lançando. A Ailus é uma parceiraça nossa aqui. A gente está rodando um piloto de PFM com eles já há algum tempo, tá? Em breve tende a entrar em produção lá. Mas a gente vê o mercado de cooperativa muito, tirando esses players, né? Ailus, Cicobi, você pega ali uma Unicred, você pega as singulares, você pega os sistemas menores, com uma dificuldade muito grande de conseguir olhar para o estratégico, porque está perdendo muito cabelo ainda no regulatório. Então, olhem para as startups que estão, olhem para as fintechs que estão com essas soluções de estratégia para o Open Finance. O PFM é um deles, né? Então, igual a Daniela perguntou dos produtos, poder migrar e tal, ter a experiência toda na visão 360 graus do usuário para ele mesmo e da cooperativa perante os seus cooperados, né? Como é que está o nível de comprometimento de renda, não só dentro da cooperativa, mas no mercado financeiro como um todo. Como é que cruza um dado XPTO de um banco digital com um banco S1, com a minha cooperativa, eu tiro isso daqui. E tem várias soluções. A InvestPlay tem uma solução quase que plug and play nesse formato também. Então, mas a gente ainda sente uma dificuldade muito grande das cooperativas conseguirem olhar para o estratégico. Vai acontecer, está acontecendo aos poucos, mas ainda tem esse degrauzinho do regulatório para o estratégico, que é o que a gente vê de diferença no mercado financeiro como um todo. Legal. Acho que o Marcelo queria complementar, e aí eu vou puxar com só um adendozinho assim, que as soluções de vocês são muito voltadas para o as a service, né? Então, Open Finance, TP, uma coisa bem plug and play, que nem o Iago falou. Qual que é a vantagem de uma cooperativa procurar uma solução dessas? Como que isso pode ajudar a crescer e a inovar? Eu até começo aqui, até complementando também o Iago, mas essa visão, né? Agora a gente precisa entrar no que a gente chama da parte facultativa do Open Finance, né? Que é onde está o dinheiro, aonde está o valor para o usuário final, aonde está o diferencial. Como eu vou analisar esses dados, como eu vou melhorar a experiência daquele usuário, como eu vou trazer dinheiro dele de outras contas, como eu vou fazer pagamentos para ele de uma maneira mais simples. E pensando no todas as soluções aqui as a service que atendem as cooperativas, é um custo menor que fazer dentro de casa, com certeza, um custo de implementação muito menor, um custo de manutenção muito menor, um tempo muito menor para estar em produção. Não precisa ter uma equipe grande internamente, né? Dependendo da solução, você consegue ter menos pessoas envolvidas naquele projeto, que a gente sabe que é muito difícil contratar pessoas de tecnologia, que às vezes é melhor você colocar em outro projeto ou em outra esfera, você acaba focando mais no seu core business, né? Na experiência do usuário, como oferecer crédito melhor, como ter outros produtos. E também ter uma solução que é pensada somente naquilo, né? Que é especializada. Então é muito difícil fazer uma coisa dentro de casa sem ter uma equipe especializada pensando somente naquilo. Então acho que todas as soluções aqui agregam valor e trazem esse time to market com custo muito reduzido. Se você quiser me complementar, Danilo, eu agradeço.
Não, perfeito. Eu acho que é isso, assim, quando a gente pega o conjunto, né, do software as a service, ele tem isso, né. Hoje, por exemplo, a gente como uma infraestrutura de uma instituição financeira, de uma fintech ou de uma cooperativa, a gente entrega a preços muito menores, por exemplo, a gente tem disaster recovery de 99,9%, que é o ativo aqui no Brasil, Estados Unidos ou qualquer outra região, dentro da nuvem para manter de pé, para seguir regulatório. A gente tem um time de regulatório aqui dentro que trabalha para atender os nossos clientes, né, eles até mandam para nós a normativa. Teve até uma cooperativa de crédito que recentemente mandou uma normativa do Bacen e falou assim: "Pessoal, o que eu faço com isso?". E eu acho que esse é o mote, né, da coisa, o que eu faço com isso? E aí a gente fala: "Não, ó, isso aqui a gente está tratando assim, 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 e é por aqui que você está coberto". Então eu acho que, esses serviços de software as a service, e aí, por fim, aqui eu acho que para o Gabriel, né, visto do que a gente viu na quarta-feira passada, né, Gabriel, lá com o Real Digital, quando isso chegar, por exemplo, para a instituição, eu acho que o papel aí, por exemplo, da Duin e o papel desses novos players de mercado em novos mercados, é ajudar essa transição, porque essa turma vai precisar de ajuda. Ninguém vai falar de DAO, blockchain, permissionado, não permissionado, esse monte de coisa da noite para o dia. A gente, como o Iago falou, a gente está com uma pancada de problema para resolver agora, tem um monte de regulatório para solucionar, o regulatório está andando, né, tem agora o das IPs aí que vai começar a régua vai começar a mudar para as IPs, não vai dar mais para ficar de lado, vai ter que entrar na regulação, então tudo isso vai requerer mais serviços de realmente manter esse pessoal operando com o suprassumo da tecnologia, mas sempre aquilo, né, quando você pulveriza, você consegue dar um valor mais adequado para todo mundo consumir. Então, eu acho que o blockchain ele é uma nova tecnologia e ele é a extensão do que está acontecendo com as startups. Então, ele surge tanto a cultura, quanto a lógica corporativa, quanto a nível tecnológico, que é uma coisa nova, que traz um benefício. Tudo isso é o que já está acontecendo no mundo das startups, só que é uma coisa mais a médio e longo prazo, porque tem coisas que ainda não estão prontas, ou a nível regulatório, ou a nível tecnológico, mas tem coisas que já estão viáveis. E aí, então, a gente está nesse processo de transição de, no fundo, acaba sendo tudo a mesma coisa, só que cada um no seu ponto do roadmap, né? Então, agora, o que dá para fazer mesmo é a nível de fintech. É o que dá para fazer uma coisa mais concreta mesmo. E aí, a nível de blockchain, a gente está no começo e fazendo o que é possível por enquanto. Eu acho super legal que, juntando o que o Danilo e o que o Gabriel falaram agora, e o que o Marcelo também falou, não dá para aprender tudo, não dá para fazer tudo, né? Então, quando a gente junta forças e a gente junta uma Doin, uma Finance Tech, um Iniciador, um Invest Play, uma cooperativa, você consegue atacar vários desses problemas de uma forma super mais rápida e aí acompanhar a velocidade de fintechs e de outros players que têm eventualmente mais equipe, mais capital, e, ao mesmo tempo, aprender mais rápido, né? Acelerar essa curva de aprendizado da própria cooperativa, de o que são esses temas, como é que eu me conecto, o que é Open Finance, e começar a gerar modelos de negócio em cima disso, sem se preocupar tanto com a infraestrutura, ou tendo a infraestrutura resolvida, né? Acho que mais ou menos o resumo aqui. Pessoal, quando a conversa começou a esquentar, acabou o painel. Então, foi um super prazer ter vocês aqui. Se vocês quiserem dar palavras finais, assim, para a gente tocar a vinheta e chamar o próximo. Só agradecer ao pessoal, todo o evento está muito legal e conte conosco aí para ajudar todo mundo. E acho que são coisas assim que ajudam a gente a disseminar conhecimento e fazer com que todo mundo esteja na mesma página. Obrigado aos colegas aí pela disponibilidade. Boa. Complementando aqui, agradeço a Fenasbac, a Dani, Danilo, Iago, Gabriel, Rodrigo. E eu acho que o ponto mais importante, parceria entre fintechs e cooperativas. Tá? O mercado hoje é parceria, a gente crescer juntos e evoluir junto. Tá? O mercado é novo, tudo é muito novo, a gente está crescendo junto e fazendo soluções adequadas. Se alguém quiser conversar sobre iniciação de pagamento, pode me chamar no LinkedIn, mandar uma mensagem no e-mail ou no site, estou à disposição. Obrigado, pessoal. Vamos lá, Gabriel, vou fechar aqui.
Agradecer também, pessoal, pelo tempo. Super parabéns aí pro evento, que tá bem bacana. Rodrigo, obrigado aí pelo convite. Daniele, Danilo, Marcelo e Gabriel. E fazendo um jabá final aqui, fiquem super à vontade de procurar a InvestPlay também. Temos ali soluções de olhando mais para o estratégico do Open Finance, soluções de educação financeira e cooperativista, gamificação, enfim, tem algumas soluções bem legais e a gente está super aberto aí para apoiar quem precisar. Obrigado, gente. Eu só queria agradecer também o convite e aí fica à disposição de todo mundo também, sempre que precisar, tamo aí. Obrigada, gente.